Fala, gente boa. Bom, obviamente eu não posso começar, né, gravar um vídeo sem mostrar uma coisa das antigas, né, sem remexer o fundão do baú. Bom, então não sei se será possível enxergar. Opa! Vocês estão enxergando, tá? Esse aqui é o Ernestão, tá? Essa foto aqui que eu estou mostrando, ou pelo menos tentando mostrar, tá? É do estádio. Possivelmente essa foto ela é datada de 1935, tá? Bom, já que o tema agora é o estádio, né? O icônico, histórico estádio Ernesto Chineme Sobrinho, tá? O estádio, como eu tinha encerrado o vídeo anterior, ele foi inaugurado num domingo chuvoso, diga-se de passagem, 16 de abril de 1933. Então, nessa ocasião, o Caxias enfrentou e derrotou o Coritiba, tradicional, conhecidíssimo Coritiba, campeão brasileiro de 85, por 3-1. Essa foi a primeira vez que o Caxias derrotou um clube do Paraná. Na verdade, o Caxias já havia enfrentado e derrotado um time do Paraná. Isso foi em 1930 e o adversário, na verdade, não era nem um time, não era nem um clube. Esse time que o Caxias enfrentou e derrotou em 1930 era o combinado da Liga de Futebol de Curitiba. Agora, o primeiro time, né, propriamente dito, que o Caxias derrotou do Paraná foi o Coritiba, por ocasião da inauguração do estádio. Bom, uma outra curiosidade, tá, é que o grande destaque desse jogo de 1933, da inauguração do estádio, tá, foi o Bananeiro. O Bananeiro era paranaense e foi contratado pelo Caxias naquele mesmo ano de 1933 e ele marcou 2 gols. Então, ele foi o grande, como eu disse ainda há pouco, ele foi o grande destaque desse jogo inaugural do estádio. E outra coisa que eu já estava me esquecendo, ele foi o autor do primeiro gol da história do Ernestão. Então, o primeiro gol da história do estádio Ernesto Chineme Sobrinho foi marcado pelo Bananeiro, tá? Bom, nesse jogo também estava em disputa uma taça, que era a Taça Irapuã Xavier Leal, sobre quem eu já falei lá no primeiro vídeo, tá? Bom, no dia seguinte, dia 17 de abril de 1933, o Caxias e Curitiba voltaram a se enfrentar e o Caxias voltou a derrotar o Curitiba, dessa vez por 6-1. 6-1 fora o baile, né? Então o Caxias fez barba, cabelo e bigode, né? Bom, uma outra informação importantíssima que eu já estava me esquecendo, tá? É que o primeiro América e Caxias da história, tá? O primeiro clássico, América e Caxias, foi disputado em 6 de março de 1921. Pasmem, aonde é hoje o Senai, ali no Bucarém. Então, pasmem, aonde hoje é o Bucarém, um dia já foi um estádio de futebol. Ali era o estádio, ali foi nesse local que eu estou dizendo, foi o primeiro estádio da história do América. O América jogou ali de 1914, quando ele foi fundado, até 1942. Então, voltando, esse primeiro clássico, Caxias e América da história, acabou sendo, obviamente, vencido pelo Gualixo por 2-1. O gol de honra do América foi marcado pelo Alfredinho Zatra. Inclusive, eu vou mostrar aqui a foto aqui do nosso glorioso amigo Alfredinho, tá? É esse rapaz aqui, ó, esse rapaz posudo. Vocês estão enxergando? Um rapaz aqui com a bola é o nosso glorioso amigo Alfredinho Zatra, tá? Mais uma outra curiosidade, né? Uma última curiosidade sobre o clássico Caxias e América, tá? O último clássico foi disputado em 2005, lá no estádio do América, o estádio olímpico, e o Caxias acabou vencendo por 2-0. Então, o Caxias tem 123 vitórias contra 91 vitórias do América. Então, o Caxias tem uma vantagem de 32 vitórias a mais na história do confronto, tá? E a última final, Caxias e América, foi a decisão do campeonato da cidade de 1996. Inclusive, este que você fala estava lá.
7.000 pessoas lotaram aquele estádio, era uma verdadeira loucura, um domingo nublado, e o Caxias acabou vencendo por 3-2 e, obviamente, acabou conquistando o título. Detalhe, o América dependia apenas de um simples empate para ser tetracampeão da cidade, mas o Caxias, como sempre, botou água no chope, né? Bom, uma outra informação importante, tá? É que o estádio, tá? A princípio, a arquibancada do do estádio Ernesto Cine Sobrinho, tá? Ela foi inaugurada ela foi construída e inaugurada um ano depois da inauguração do estádio, ou seja, em 1934. Essa arquibancada de madeira, ela acabou pegando fogo em julho de 1971, pouco depois de um amistoso que o Caxias em que o Caxias enfrentou e acabou sendo derrotado pelo Guarani de Campinas por 1-0. Então, pouco depois do término desse jogo, desse amistoso, essa arquibancada acabou pegando fogo. Tá? Bom, o estádio, como é sabido, ele acabou sendo ampliado e reinaugurado em 19 de outubro de 1977. O JEC enfrentou e empatou com o Grêmio de Porto Alegre em 1-1. Esse jogo foi válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro. Então essa foi a reinauguração do estádio, tá? 19 de outubro de 1977. Certamente vocês devem estar se perguntando, mas por que esse pinguim, esse bicho tão simpático, é o mascote do Caxias? Bom, em 1954, o Caxias enfrentou o América em um amistoso, no Ernestão. Caso eu não esteja enganado, foi no Ernestão. Tá? Alguém me corrija caso eu esteja errado. Tá? O Caxias acabou vencendo esse jogo por 6-2. E antes desse jogo, um torcedor do Caxias chamado Darcy Monique, ele encontrou um pinguim em Barra Velha e ele levou esse pinguim para o jogo. Como o bicho acabou dando sorte, né, e como um dos jogadores, o Arthur Hope, que era zagueiro do Caxias, pouco antes do início do jogo acabou posando com esse bicho, com esse pinguim, ele acabou sendo adotado como mascote do Caxias. Na época, isso lá nos anos 50, detalhe, esse jogo contra o América foi disputado em pleno verão. Então imagine que o bichinho deve ter sofrido, né? O coitado do pinguim deve ter sofrido. Mas voltando, nessa época, década de 50, o Caxias tinha um outro mascote, que era o Gualixo. Certamente vocês já devem ter ouvido alguém se referir ao Caxias como o Gualixo. O Caxias, o Gualixo. Mas afinal de contas, que raio é isso? O que é o tal do Gualixo? Bom, o Gualixo era nome de um cavalo argentino que venceu o Grande Prêmio Brasil de Turf, isso em 1952 e 1953. E nessa época o Caxias montou um timaço. O Caxias foi bicampeão estadual de maneira invicta, sem perder um mísero jogo, em 1954, derrotando o Ferroviária de Tubarão, que é um clube que não existe mais, e em 55 o Palmeiras de Blumenau, que é outro clube extinto, né? Como nessa mesma época que esse cavalo, né, era a grande sensação do turf brasileiro, o Caxias também montou um timaço, então surgiu essa associação do Caxias com o cavalo, com o Gualixo. Né? Uma última curiosidade, que Gualixo é uma palavra de origem mapuche. Para quem não sabe, os mapuches são uma nação indígena que vive em sua maior parte no Chile e em parte menor na Argentina. E Gualixo vem de Valixu, com W e CH, Valixu. E o que significa Valixu? Essa palavra Valixu, que deu origem a Gualixo, tá? Ela tem vários significados. Pode significar talismã, pode significar magia, feitiçaria. Só que, curiosamente, no Chile, essa palavra Gualixo, ela tem um sentido pejorativo. Significa demônio, capeta, coisa ruim, mal. Enfim, no Chile, essa palavra ela tem um significado totalmente ao contrário do que é o Caxias Futebol Clube. Pessoal, perdão pelo vídeo um tanto longo, tá? Tem muita informação que infelizmente eu tive que deixar de fora, tá? Eu gravarei em outra ocasião mais vídeos trazendo mais curiosidades do Caxias, mas era isso aí, tá? Caso alguém queira me corrigir ou queira fazer algum comentário, por favor, comentem aqui embaixo do vídeo, tá?
Beleza? Então, até semana que vem. Um abração a todos. Viva o Caxias Futebol Clube, que quarta-feira agora, dia 12, completa 102 anos de vida, tá? Até semana que vem e fui!